Muito bem, a nossa segunda convidada na Voz do Legislativo desta semana, vereadora Manu da Costa. Seja bem-vinda, vereadora, bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui perto da comunidade. Nós é que agradecemos essa aproximação aqui com a comunidade, é muito importante, vereadora. E nós estamos, infelizmente, na tal de bandeira vermelha nessa semana, pelo menos até segunda-feira estamos aí, né, nessa bandeira vermelha, essa brincadeira de bandeiras que inventaram aí para toda semana pintar alguma região, não é? Olha, Daniel, sigo muito revoltada com essa situação, né? Isso demonstra uma grande intransigência do nosso governador, Sim, que não está sensível à realidade dos fatos. Ninguém está brincando de quebrar as suas empresas, de demitir funcionários, né? Não há uma sensibilidade para o nosso setor turístico, que é diferenciado, a essencialidade das empresas, né, que compõem toda a cadeia do turismo, né, para que o turismo de fato aconteça. Não há investimento do governador, né, do governo do estado, para que essa situação mude, né? Investimentos que são o que dão a base para que se possa voltar a trabalhar, inclusive que dão base, né, para o modelo que ele está adotando, que é número de leitos, respiradores, pessoas aptas a trabalhar na saúde, né, estrutura de saúde, certo. embasam os critérios adotados pelo governador para classificar os municípios em bandeiras, né? E essa estrutura que pode ser construída com investimento não está sendo construída. E a gente observa que o governador não está preocupado com o que vai acontecer com as empresas, com as pessoas. Simplesmente, neste momento, está preocupado com a sua imagem, né? E a gente volta batendo aquela tecla que a gente já falou aqui, né, vereadora? Lá atrás mandaram a gente ficar em casa aqueles primeiros dias lá para fazer estrutura hospitalar, né? Exatamente. Não disseram, vocês não vão pegar a doença, as pessoas não vão ter a doença. Disseram, fique em casa para a gente ter estrutura e não dar o tal de lockdown nos hospitais, né? Exatamente. A bandeira vermelha, ela é quase um lockdown para nós aqui, na nossa cidade, nossa região. Porque somente os hotéis podem trabalhar, né? Com 40%? Com 40%, mas de que adianta os hotéis estarem abertos se o resto não está? Não tem né? restaurante, não tem parque, não tem loja, não tem nada, né? Não adianta nada. E a gente observa uma incoerência, né? Na bandeira vermelha, a indústria pode trabalhar com 50% da sua capacidade, a construção civil com 75% da sua capacidade, e a gastronomia não pode abrir, os parques não podem abrir, outras empresas ficam também à mercê, né, de uma decisão intransigente que não leva em consideração dados, porque nós temos levado dados técnicos ao governador. Nós temos demonstrado que nós temos capacidade de atender com segurança muito mais do que, por exemplo, dentro de um mercado, dentro de uma outra estrutura que está liberada. Então, eu falo aqui em nome de todos os empresários da cadeia do turismo, tá? Em nome das pessoas que trabalham na cadeia do turismo e que vão sentir, já estão amargando, porque nós já temos, só aqui em Gramado, mais de 4.300 desempregados formais, fora os informais. E a senhora conhece muito bem essa realidade da questão dos parques, até por ser a presidente, né, dos parques e atrações da Serra Gaúcha. Os donos de parque, os empresários do setor estão lutando muito para segurar as pessoas e não acabar demitindo também, não é? Exatamente. Algumas demissões já começaram a acontecer, infelizmente, né, Daniel? Ninguém tem caixa para segurar mais, né? E esse abre e fecha é pior ainda, porque a incerteza, né? Tu não sabe, as vendas são feitas antecipadamente, tem que devolver ingresso, é uma complicação terrível, né? Nesse sentido, já que o governador não está fazendo, a gente vai ter que recorrer ao município, não tem outro jeito, né? Estamos sendo penalizados, o município vai ter que ser penalizado também, né? Todo mundo, infelizmente. Então, solicitei, já que o governo do estado não está fazendo estrutura de saúde, o município tem que fazer. Está fazendo? Está, mas tem que fazer mais. Certo. Né? O que é que embasa os números do governo? É respirador? É leitos? Vamos investir nisso, então. Aí conversei com o secretário da saúde. Manu, não é só comprar respiradores, tem toda uma estrutura, tem pessoas para trabalhar que a gente precisa ter. Tá difícil, as pessoas realmente estão muito expostas. Então,
eu fiz um pedido, vamos contratar mais pessoas. Vamos pagar mais esses profissionais. Vamos atrair profissionais para que eles venham trabalhar. Né? Vamos dar equipamentos de segurança para esses profissionais trabalharem com tranquilidade. Né? Vamos dar equipamentos de saúde para que esses profissionais possam ter estrutura na hora de atender um paciente que está sofrendo da doença. Sim. Né? Então, pedir contratação de pessoas para trabalhar, pedir compra de respiradores, pedir distribuição de ivermectina, tá? Que já se tem comprovadamente, né, resultados positivos na quebra do ciclo do vírus. Certo. Um remedinho extremamente barato. Vamos pegar o exemplo de Itajaí, né? Porque os bons exemplos têm que ser copiados. Verdade. As pessoas passam por uma triagem médica e recebem o medicamento, se elas têm condições, né, de tomar o remédio, que não faz mal nenhum, a não ser para quem tem algum problema de saúde. Mas, assim, eu particularmente tomo ivermectina 2 vezes por ano, indicação do meu médico, né? E faz muito bem, porque a gente fica bem livre de vermes e de parasitas. Certo. E ajuda, então vamos disponibilizar para a saúde. Pedir vitamina D e vitamina K2-MK7, que é fundamental agora para manter o sistema imunológico funcionando, né, a pleno, em função da pandemia. Que mais Hospital que eu pedi? de campanha? Hospital de campanha. Tem mais. Certa estrutura que precisa, então. Mas agora já está quase, falta 3, 4, 5 semanas. Gente, 3, 4, 5 semanas são fundamentais para a gente quebrar ou não quebrar. Uma semana vai ver aí na frente de segunda-feira como é que vai estar a situação. Exatamente. Então a gente precisa de investimento diário. Mas não tem dinheiro. Tem dinheiro sim, Daniel. Tem dinheiro, sabe por quê? Não houve nenhum corte da prefeitura. Não houve nenhum plano de contingência de recursos. Então, quer dizer que tem dinheiro no caixa. E se tem, nós vamos ter que usar todo o dinheiro possível para fazer saúde, porque isso é se preocupar com a saúde. Não é simplesmente, vamos ficar em casa. E se o vírus vir? Daí não tem equipamentos. Não, tem que ter equipamentos. Mas e depois o que a gente faz com esses equipamentos? Não sei. Depois a gente vê o que faz. Mas nesse momento a gente precisa de respiradores, de profissionais da saúde, de remédios para a população, de leitos de UTI, de hospital de campanha. É exatamente isso que nós precisamos. Mas vai demorar? Não sei, tem que se movimentar. Isso é para ontem, né? E é para ontem, né? Então, eu sei que a Agilidade tem um hospital, a gente montou uma unidade ali em 7 dias. Sim. Então, em 7 dias a gente pode fazer. Basta ter vontade, né? A comunidade está aí para ajudar, eu tenho certeza. A gente põe a mão na massa, eu mesmo me coloco... Quantas empresas, mesmo passando por dificuldades, ajudaram, né? Desde o começo, né, Daniel? É verdade. Então, assim, é momento de trabalhar. Pedir também auxílio para os pequenos e os micros empresários, tá? Por quê? Porque esses são os primeiros a sentir. E aqui, relativamente, as empresas são pequenas e micro empresas, né? Mais de 90% das empresas são micro e pequenas. Pois é. E então a gente tem que ajudar. Então eu estou aqui na luta, temos que reverter. Estou disponível para bater na porta do governador junto com o prefeito. É momento. A gente já viu que o diálogo, infelizmente, só está atendendo aos anseios do governador. Palavras bonitas ele tem há muito tempo, né? Então, assim, a gente precisa de atitude, união dos setores e atitude do prefeito, dos prefeitos da região, em sentar o pé e dizer, não, a gente precisa trabalhar. E disso depende a saúde da nossa comunidade. E a grande verdade é que a sua indignação é muito perceptível desde o começo, né, vereador? Como você já falou em outra ocasião aqui, como presidente, como vereador, representante da população e também como representante, como presidente da associação dos parques, representando também o setor, né, os empresários, enfim. Essa indignação que a senhora traz aqui é da maioria dessas pessoas. E nós trabalhadores também, né? Não podemos ficar em casa, como é que vamos ficar em casa? Uma família tem que tiver 2, 3 pessoas, 5 pessoas, tem que ter uma pelo menos que trabalhe para levar o feijão e o arroz para dentro de casa. Exatamente. Essa é uma preocupação que eu estou tendo desde o início, porque a gente sabia o que ia acontecer, né? E agora, Daniel, com mais de 4.300 pessoas desempregadas, tá? Isso são dados do município. Fora os autônomos, tá? Fora essas empresas pequenas e micro que já fecharam as portas. Fora as maiores que agora estão beirando ali. Como é que nós vamos sustentar essa situação? Então, assim, é momento de ação. Infelizmente, o diálogo já passou. O governador já deixou claro que ele não está entendendo. Ele não vai fazer o que ele tem que fazer e ele não vai entender os nossos argumentos. Ele mesmo falou, os argumentos não são relevantes.
Ele falou isso. Que os argumentos que nós apresentamos não são relevantes. Mais de 4.300 pessoas demitidas numa cidade. Não sei quantas empresas, porque até nem sei quantas empresas de portas fechadas não são relevantes. Um monte de gente pedindo comida não é relevante? O auxílio do governo federal vai mais uns meses só, Daniel. E depois? 2 meses, até agosto. Né? E depois vamos fazer o quê? E os nossos eventos, que se a gente não abre, como é que a gente vai fazer? Natal Luz já tinha que estar em andamento, né? Então, assim, é questão de urgência. Criminalidade começando. Olha aí, a gente teve um assassinato na Rua Coberta, meu caro. Isso demonstra a situação caótica que nós estamos vivendo. Então, não dá para deixar para depois, para amanhã. É agora, tem que agir agora. E eu estou à disposição para isso. Muito bem. Te agradecer, então, vereadora Manu da Costa. Até a próxima oportunidade. Vamos enfrentar essa semana aqui. Tomara que na semana que vem a gente tenha outras notícias melhores também, não é? Com certeza. Muito obrigada. Estou à disposição.